Nesse ambiente que nós queremos continuar a segunda palavra dessa nossa jornada de 7 semanas, chamada Direção Divina. Em dias onde nós não sabemos direito como vai ser o dia de amanhã, onde nós, muitas vezes tem dúvidas no teu coração, e agora como vai ser teu emprego, como que vai ser toda a questão. Pode colocar primeiro do Direção Divina, antes do título da palavra de hoje, por gentileza. Nós queremos, ao longo dessas 7 semanas, abençoar a tua vida, para que você creia, para que você tenha convicção que Deus te chamou para realmente seguir uma direção, para que Deus te chamou para ouvir a voz de Deus nesses dias onde há confusões. Interessante que essa semana fazia praticamente, desde que começou a quarentena, eu não tinha ligado o noticiário, assisti um jornal, e todo mundo estava falando, é porque o jornal da tal emissora está com uma carnificina. E eu já não tenho muito costume de assistir TV aberta e tudo, E essa semana eu comecei a mudar para Globo, para Bandeirantes, para CNN, para várias, e todas a mesma temática: morte, destruição, falta de fé. Morte, destruição, falta de fé. E justamente nesse momento que nós cremos que Deus nos dá a direção a ser seguida, uma direção que não está pautada por aquilo que os homens acham que vão. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia que o governador de Nova York, do estado de Nova York, eu não lembro se era o governador de Nova York ou o prefeito da cidade de Nova York, não lembro exatamente. E ele comentando que 68% das pessoas que pegaram o Covid estavam em casa. Elas simplesmente não saíram, eram pessoas idosas, pessoas que não estavam andando de transporte público, que estavam realmente de quarentena. E isso está fazendo que o mundo inteiro pensa, será que a gente está fazendo da forma certa? Será que esses 2 meses não valeram de nada, sabe? Então, cada dia, acho que semana que vem vai surgir uma outra notícia. Eu estava esses dias, uma reunião com vários pastores do Brasil inteiro, que são os aliançados ali do pastor Davi, e um falando assim, olha, aqui a notícia está chegando assim, aqui está a notícia chegando assado, aqui tem lockdown, fechamento total, aqui liberou a igreja, aqui falando que o governo não pode liberar, que a prefeitura não pode liberar a igreja, outra cidade no mesmo, que aqui no nosso estado do Paraná pode abrir. Então tem sido um espírito de confusão, e nesses dias eu acho ainda mais fundamental nós estarmos firmados na palavra de Deus. Faça aquilo que tem sido falado, Sei que, como a gente tem falado, não é o jeito mais gostoso de louvar o Senhor de máscara. Domingo passado a gente saiu daqui e falou assim, a gente sentiu falta de ouvir a igreja cantando, porque abafa, Mas é um tempo, então cobre bem teu nariz, cobre bem a tua boca, lava as tuas mãos, toma banho, passa álcool gel, tenha os cuidados e peça a proteção do Senhor. E cuide do favor do Senhor sobre a tua vida. Na semana passada nós falamos sobre qual é a história da sua vida, qual é a história que vão contar a teu respeito, ou qual é a história que tem contado sobre você. E em cima disso não é para você entrar em depressão, mas pelo contrário, para você realmente olhar para Jesus e falar, minha história vai ser mudada, minha história vai ser mudada a partir de hoje. E eu fiz um desafio, escolha começar uma área de cada vez, uma área para você olhar e falar assim, olha, essa área é a prioridade. Lembra que a gente deu essa tarefinha, a gente relembrou na terça-feira, de casa em casa, relembramos nas células. Qual é a prioridade? Você colocou ela em prática? E muitas vezes nós ficamos presos nessa questão, e uma frase que eu falei na semana passada, que marcou muito o nosso coração, que você e eu não precisamos lutar todas as batalhas que nos são propostas, mas nós não podemos abrir mão da batalha pela mudança da nossa vida. E essa é uma grande verdade, nós não podemos terceirizar. Pai e mãe, o que é? É não terceirizar. Eu tenho uma responsabilidade sobre essa linda criaturinha que a gente colocou sobre a terra. Vô faz um papel ótimo, tio faz um papel ótimo, mas criança precisa de pai e de mãe, Muitos casos é mãe e mãe que vira pai, Mulheres incríveis que têm feito um papel, mas ela precisa disso. Vô e vó é espetacular, mas para mimar filho, para fazer batatinha frita, para fazer todas aquelas coisas. E hoje eu quero falar justamente, e a segunda palavra desse livro, primeiro falar sobre comece, e o segundo título desse livro fala pare.
Mas em vez de falar parar, porque ontem, domingo passado, você decidiu começar algo, eu quero te convidar a você ver os sinais e parar. Veja os sinais. Lembra que a gente está numa estrada, você começou algo, e volta e meia você tem o que? Um problema, o que? Uma placa de pare, uma placa de preferencial, uma placa que tem outras prioridades que precisam acontecer. E é interessante que a mãe tem um papel muito fundamental na educação do filho e da filha. A gente vê que crianças que muitas vezes, claro que existem exceções dentro dos lares, mas uma criança que é criada basicamente só pelo pai vai ser uma criança que muitas vezes não tem limite, uma criança que não tem medo, isso é bom, mas perde um pouquinho do limite. Uma criança, né, brincadeira de pai é as coisas mais grotescas que existe da face da terra, e é impressionante, eu já aprendi com 1 ano e 3 meses da Liz, que geralmente a criança cai, se estabaca com o pai, raramente é com a mãe, sim ou não, mães? Né? As mães vão dar glória a Deus, abafado pela máscara, mas elas estão quase tirando a máscara, falando, glórias a Jesus, é isso mesmo, pastor, meu marido precisa ouvir isso, né? E é impressionante, e a mãe tem o quê? Quando a criança cai, né? Várias vezes ali se tropeça por algum motivo, ela mexeu em algo que não podia mexer, né? E ela cai, ela chora porque ela está brava, que o ímpeto dela precisa ser controlado. E qual a atitude de pai? A minha atitude? Não vai chorar, agora vai chorar, aprendeu? Foi corrigido, vai chorar. E qual o papel da mãe? A mãe traz, não para acoitar, mas você fala assim, filha, você viu que você fez algo errado? Você viu que papai e mamãe te amam e trabalha a mesma coisa que o homem fala assim, não, deixa, isso daí não vai matar não, né? E a mãe tem esse poder de nutrir, de trazer, e a mãe tem esse poder de fazer a gente parar, não de parar de um jeito ruim, não parar pelo medo, não parar por causa da dor, não parar por causa da apatia, mas parar por alguma situação que nós precisamos parar e refletir. Nessa manhã eu quero te convidar a você refletir sobre essas questões. Nem que você vai parar para refletir com aquela boa chinelada de mãe, né? Que voa aquele chinelo e te acerta em qualquer lugar, né? Eu estava vendo, gosto sempre de pai e mãe ver os novos memes, e um deles que eu vi hoje de manhã estava escrito assim, quem tem uma melhor mira? Daí coloca aqueles snipers do exército que atiram 2 quilômetros de precisão, aquela coisa fantástica, ou a mamãe com chinelo, né? O que faz parar mais? Um tiro ou uma chinelada? Né? Parece que faz curva, né? A chinelada de uma boa mãe, né? Se você teve uma mãe como professora, que é a minha, que já tinha uma característica ótima de jogar giz e acertar aluno de longe, quem dirá um belo chinelo, né? Mas por que eu quero te ajudar a pensar, a refletir? O que hoje você, em meio à tua caminhada, você precisa parar para refletir, para depois você voltar a avançar. Quando Deus nos fala para parar, não é para a gente parar e ficar estagnado, mas sim para nós refletirmos, para nós avançarmos ainda mais. Os Salmos 32, versículos 8 e 9, Salmos 32, versículos 8 e 9, fala assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Versículo 9, não seja como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por freio e rédea. Caso contrário, não obedecem. É bíblico. Não seja como o cavalo ou como um burro. Ouça conselhos. Pare quando for necessário. Pare para refletir, para entender, para depois você voltar a avançar. Avançar como nunca antes você avançou, porque nós cremos e nós temos determinado, especialmente sobre esse mês de maio, que será um mês de vitórias. E para nós chegarmos às vitórias, para nós chegarmos até as conquistas, qual é o necessário? Nós pararmos, refletirmos e entendermos o cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre o teu futuro. O amor de Deus é igual ao amor de uma mãe. Mas pastor, Deus é homem e a mãe é mulher, são totalmente diferentes. Lembra lá no Éden que fala assim, e criarei o homem segundo a minha imagem e semelhança. O homem foi feito igual à imagem e semelhança de Deus, mas a mulher também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então em Deus nós vemos características masculinas e características femininas, mas de uma forma equilibrada.
Um filho criado só pelo pai, muitas vezes não tem limite. Um filho criado muitas vezes por mãe, queridos, entendendo o que eu estou falando, muitas vezes, não estou generalizando, muitas vezes tende a ser mais medroso, porque a mãe tem mais aquele cuidado. Eu lembro quando eu fui primeira vez para fora do país, isso foi em 2007, eu já tinha 23 anos, eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos, tinha acabado a faculdade, surgiu uma vaga de estágio para lá, eu fui. E meu pai achou o máximo, achou sensacional e tudo, beleza, vai, né? E me impulsionou, vamos ver como que vai acontecer, e minha mãe ficava quieta. E minha mãe contou, anos depois que passou, ela falou assim para mim, olha filho, se eu soubesse que você estava, se eu tivesse lembrado que você estaria indo para os Estados Unidos, que se acontecesse qualquer dor de barriga, eu não podia pegar um avião e ir lá, porque eu ia ter que pegar visto, eu teria que fazer isso, fazer todos os processos para chegar até você, eu jamais tinha deixado você ir. Mas graças a Deus e ao teu pai que você foi, porque se dependesse de mim, você não teria tido essa experiência incrível. E esse equilíbrio nós precisamos ter, entre pais e mães. Em Deus nós encontramos o equilíbrio perfeito. E nessa manhã eu quero te convidar a você encontrar um equilíbrio que nós temos quando nós paramos à sombra do Todo-Poderoso. Quando nós estamos em verdes passagens, repousando no Senhor. E é interessante que João 14, 16 a 17, fala assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o outro Consolador, para estarem com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, nesse texto nós vemos claramente que Jesus vai para os céus, mas envia essa figura de nutrição que é do Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é o que nos dá direção, Ele é o que nos dá a vida, Ele é o que realmente nos impulsiona para ir em lugares onde nós temos medo. Então, nessa manhã eu quero te convidar, você entendendo essa face de Deus, expressa por meio do seu Espírito Santo. Quando você tiver momentos onde você se sente sozinho, abandonado, ore, Espírito de Deus, traga o consolo que eu preciso. Espírito de Deus, traga a direção que eu preciso. Espírito de Deus, traga, né, a provisão, a certeza, a direção, o caminho. Nós estávamos entregando os kits ceia e a gente chegou na casa de uma irmã e ela estava chorando. E isso constrangeu muito o nosso coração. E ela falou assim, olha, eu estava orando porque nesse dia das mães, o que eu mais queria era um abraço do meu filho. E o nosso coração se encheu, né, de constrangimento que Deus nos enviou para naquele momento onde essa irmã estava orando, né, para entender que a pessoa não é mais órfã, por mais que a família esteja longe ou não tenha família, o Espírito de Deus nos traz e nos une com uma grande família, nos une com um propósito eterno, nos traz diferença, direção e segurança. Por isso que eu quero te convidar a você ser sensível à voz de Deus ao longo dessa semana. Você parar um pouquinho o teu corre-corre, o teu dia a dia, para você simplesmente ter um sinal de pare, para você parar e ver qual a direção. Talvez o tempo de pare talvez é um banho que você precisa tomar para respirar fundo, uma noite bem dormida, talvez no dia seguinte você entende tudo de uma nova perspectiva, sim ou não? Porque é uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus 36 anos, a pior besteira que você pode fazer, é tomar uma decisão séria de cabeça quente, sim ou não? Quem que já tomou uma decisão séria, ou falou uma besteira para quem você ama, e depois você falou assim, eu não queria ter falado isso, estava no calor da emoção, e quando eu vi, saiu. E quando nós paramos, quando nós escolhemos estar nesse lugar de ser nutrido pelo Senhor, algo acontece de sobrenatural. Quero nessa manhã falar de uma forma muito breve sobre Moisés. Moisés, vamos lembrar, ele era alguém que foi preparado pelo Senhor durante 40 anos para tirar o povo de Israel do Egito. A primeira Páscoa foi comemorada logo após eles saírem ali, onde nós falamos na Santa Ceia da Páscoa, sobre o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Você deve estar lembrado disso. E Moisés começa a caminhar com esse povo até uma terra que Deus promete, não sabia quantos anos isso iria acontecer, eles achavam que ia ser breve, mas durou 40 anos.
E Moisés, como ele era o líder, né, o sacerdote era Arão, porque ele abriu mão desse lugar, e ele, o que acontece? Ele vai, né, mas ele é o líder do povo, e vai narrando que Moisés sentava, né, num lugar, e ele ouvia a queixa do povo, de manhã até a noite. Milhões de pessoas, imagine você se, né, dá para calcular que seria mais do que toda a população de Londrina, Rolândia, Arapongas, Apucarana, toda essa nossa macro região aqui do norte do Paraná, mais ou menos seria o povo de Israel. Imagine você sozinho, sentado numa cadeira, no caso não devia ser uma cadeira, devia ser uma pedra ou algo parecido, no meio do deserto, de manhã até a noite, ouvindo e julgando todas as questões que acontecem. Imagina que não tivesse juiz, que não tivesse tribunal, que não tivesse advogado, que não tivesse, quem mais? Nenhum pastor na região, nenhum missionário. Então você tinha que julgar problema de divórcio, problema de traição, problema espiritual, problema de um roubou o gado do outro, um olhou para a mulher do outro, um não sei o quê. Imagine isso você ouvindo dia após dia. Imagina o nível de desgaste que Moisés tinha. E ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo um bom trabalho? Com certeza. Mas ele estava deixando de ser um sacerdote, que esse foi o chamado dele. Então acontece que ele vai andar e ele começa a se envolver tanto com as coisas do povo. Está lá em Êxodo 18, que Jétro, o seu sogro, ele vai até o encontro de Moisés naquele lugar. E sabe o que é mais interessante? Jétro chega levando a sua esposa, a esposa de Moisés, a sua filha. Moisés estava tão envolvido na rotina, naquilo que ele achava que tinha que ser feito, que ele literalmente esqueceu a mulher para trás. A mulher e os filhos ficaram para trás, porque ele estava num processo. Não estou falando que não era digno, não estou falando que o trabalho dele não era importante, mas o nosso trabalho não pode ser maior do que o tempo que nós temos para servir a nossa casa. Nós precisamos muitas vezes parar tudo para servir. Ontem foi um dia bem atípico, nós estávamos organizados e minha agenda estava super tranquila ontem. Eu falei assim, olha, agora vamos comer alguma coisa, jantar, de uma forma legal, vou terminar de meditar mais um pouco, aquele sábado ideal. E daí a gente recebe uma ligação de um parente nosso que teve um problema sério no trânsito, deu perca total no carro dele, na outra pessoa, em 2 motos, um Palio, e todo, 5 carros envolvidos, e a gente parou tudo para ir servir essa vida. Muitas vezes é isso, muitas vezes a gente se acha tão importante, e a gente acha que não pode ter tempo para servir vidas. Ele não estava hospitalizado, ele estava com uma luxação no braço, uns roxão, quer dizer, não estava hospitalizado, não precisava de ajuda, mas é nesse momento que muitas vezes a gente precisa parar tudo, no nosso dia perfeito, para simplesmente ir lá, eu estou com você, o que eu posso servir a tua vida? Não, nada. Então vamos comer. A gente tinha feito uma torta lá em casa, deu um erro lá na minha massa, em vez de fazer uma torta, eu fiz massa dupla, então deu para a gente comer, para eles comerem, e Deus trouxe provisão naquele momento, trouxe graça naquele momento. Por isso que eu quero te convidar ao longo dessa semana, você ouvir conselhos sábios, como de Jétro. E Jétro falou o quê? Vamos lá para Êxodo 18, do 17 ao 24. Êxodo 18, do 17 ao 24. Falou assim, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Para isso, imagine você fazendo um trabalho fenomenal, ouvindo gente o dia inteiro, e chega alguém, no caso, teu sogro, quer dizer, muitas vezes nem família é direito, e falando o que você está fazendo não é bom. Qual que seria a tua reação? Espera um pouquinho, você chegou agora e está dizendo que o que eu estou fazendo não está bom? Sério mesmo, Jétro? Sério mesmo, sogro? Bem que fala que sogro, e sogro não serve para muita coisa. Moisés podia entrar nesses pensamentos errados. Moisés podia entrar nesse lugar de se ofender, mas ele foi, como ele era um homem de Deus, e hoje eu estou olhando para homens e mulheres de Deus que vão saber ouvir o tempo e as estações, amém? E fala assim, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhes darei um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os, quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes
como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentro do povo, todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões mais difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Versículo 23. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo esse povo voltará para casa satisfeito. E o último versículo fala assim: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Um conselho tão simples, e até hoje nós como igreja nos baseamos dessa forma. Baseamos esse conselho, que é por isso que existe uma célula, por isso existe supervisor, por isso existe pastor, por isso existem pastores de pastores, que é que nós temos andado debaixo da cobertura juntamente com o pastor Davi. Porque alguns Deus deu capacidade para milhares, outros para centenas, outros para dezenas. Mas todos nós temos a capacidade de pastorear e gerenciar bem, pelo menos o nosso lar. Amém? É interessante que ele fala assim: olha, de manhã até de tarde você está fazendo algo, mas não foi isso que Deus te chamou para fazer. E nessa manhã eu quero te fazer refletir: o que será que você tem feito que não está totalmente alinhado com o coração do Pai? Não estou falando que é pecado, não estou falando que é iniquidade, não estou falando nada disso, mas muitas vezes nós temos que parar, nos equilibrar. Ah, pastor, nesses dias de quarentena eu estou servindo muito a minha casa, estou ficando em casa. Glória a Deus, mas não esqueça do teu trabalho, não esqueça das coisas da igreja. Ah, e nesse momento eu entendo que nós precisamos trabalhar mais para Jesus, glória a Deus, mas não esquece do teu lar, não esquece do teu trabalho. Ah, mas agora eu preciso fazer hora extra, porque meu salário diminui, tarará, mas não esquece do teu lar, não esquece da igreja. Amém? Pensa tudo isso numa balança. Deus, o teu serviço e a tua família tem que estar equilibrados, nenhum nem outro demais. É um tempo de nós pararmos, refletirmos, abrir mão daquilo que não é fundamental, para que nós possamos fazer aquilo que realmente importa, que é amar a Deus. E é interessante que, se você virar algumas páginas, se você for para Êxodo 20, o que você vai encontrar em Êxodo 20? O título ali de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Porque Moisés parou, escutou a voz do seu sogro, foi enviado. O sogro dele, se você for entrar ali em Êxodo 18, fala que ele era um sacerdote, ele era alguém que temia ao Senhor. Então, porque Moisés conseguiu descansar, ele depois conseguiu ouvir a voz de Deus e receber, na verdade, naquele momento, as leis escritas pelo próprio Deus. E é esse tipo de situação que eu creio que nós vamos experimentar nesses dias. Permita-se parar um pouco, refletir um pouco mais, orar um pouco mais, retornar à sua rotina de servir o corpo de Cristo, servir a tua família, amar de alguma forma, para que nesse lugar de calmaria você consiga ouvir a voz de Deus e receber algo escrito pelas próprias mãos do Pai. Ou você luta com as suas forças e vai estar exausto e as pessoas vão estar frustradas. Semana passada eu falei uma frase bem forte que falava assim: se você, o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é tentar agradar a todos. Então, nesses dias, não estou falando que você não tem que ser uma pessoa dócil, uma pessoa que não tenha relacionamento familiar, amém? Mas muitas vezes nós temos que parar, analisar se aquilo que nós estamos fazendo é o correto, se é aquilo que Deus chamou para fazer nesse momento. Parar de trocar os pés pelas mãos, amém? E essa quarentena veio nos ensinar. A gente estava lendo algumas notícias, alguns jornais especializados em economia, em padrão e comportamento. Eles falaram assim: nós precisamos reencontrar um novo normal, porque nós sabemos que quando tudo isso vai acabar, e vai acabar em breve, nós temos orado por isso, nós cremos que a gente precisa entender uma nova forma. Não sei como que vai ser o formato da igreja do Senhor Jesus em 2021, mas eu sei que nós, enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos andando, a nuvem do Senhor está avançando e nós estamos avançando. Quando ela nos manda parar, nós iremos parar.
Nesse dia, na semana passada, eu falei para você, tem uma nuvem, né? Tem uma direção, tem algo que está se movendo, então avance em nome de Jesus. Mas hoje eu quero também falar que em meio a algumas situações, talvez você vai ter que parar tudo, refletir, orar um pouco mais, para que realmente haja graça do Senhor sobre a tua vida, graça do Senhor sobre o teu lar, graça ao Senhor sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre o teu futuro. Comece a entender uma nova maneira que Deus quer abençoar você que está aqui conosco e abençoar também você que está nos assistindo nesse dia, crendo no favor do Senhor. E eu quero te dar algumas, essa série eu vou sempre dar algumas tarefas para você. Semana passada eu perguntei, qual é a primeira prioridade que você tem que fazer? Qual é a primeira atitude em prol de uma mudança? E hoje eu vou falar que encaixa totalmente aonde você precisa parar. Qual é a primeira coisa que Deus está mandando você hoje pisar no freio? É parar de gastar mais do que você recebe? É parar de se acomodar e receber tudo pronto? É parar de terceirizar o futuro da tua vida ou dos teus filhos para pai, para tio, para mãe, para parente? Assumir de volta um controle? Parar de ficar tanto tempo na TV ou nas redes sociais? Parar de ouvir a voz do caos, de pessoas tóxicas e ouvir a voz de Deus? Cuide com aquilo que você recebe pelas redes sociais. Muitas vezes tem pessoas que, por maldade ou por falta de informação, só sabem mandar desgraça, foto de morte, de destruição, isso bem antes do Covid. Comece a se posicionar, querido, eu não quero mais receber isso. Eu sei que eu sempre recebi, até ontem eu gostava de ver, eu achava importante, mas a partir de agora eu não quero mais ver corpos, eu não quero ver mais destruição, eu quero ver o favor e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Pare, interrompa uma peste, interrompa um ciclo de morte, interrompa um ciclo de maldição e comece hoje a viver uma nova etapa, um novo nível de fé, um novo nível de graça. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e ela nos dá um tempo de começar ou recomeçar. O que você precisa parar hoje para você poder avançar como você nunca avançou? O que você precisa mudar hoje radicalmente, uma parada bem forte, uma freada brusca, para você conseguir o que? Arrependimento é justamente, uma tradução para arrependimento é você dar uma parada brusca e mudar totalmente a guinada da tua vida. Hoje é dia que o Senhor chama você e a mim para refletirmos, mudarmos e cremos no amanhã seguro do Senhor. Romanos 8, é o último texto que eu quero ler nessa manhã, Romanos 8, 13 e 14, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vamos repetir juntos? Porque todos, com convicção, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu sou filho ou filha de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Tendo a convicção que você é um filho e uma filha amada do Senhor. Quero te convidar você a ficar em pé, para nós ouvirmos essa canção e depois orarmos juntos. Enquanto nós cantamos, reflete sobre aquilo que você precisa mudar e peça, você está no lugar certo, para que hoje o Senhor quer te derramar uma graça sobrenatural, para que você possa fazer as mudanças que são necessárias. São 7 semanas que nós iremos percorrer, 7 semanas onde eu e você teremos as nossas vidas transformadas pela presença de Jesus. Amém?